A nossa história começa com o sol surgindo por trás de uma montanha. É uma manhã tranquila e bonita. Ao longe, ouvem-se galos cantando, despertando alguém que vive em uma pequena casa de madeira, isolada no meio da floresta. Logo, a porta da casa se abre, e de dentro surge o nosso protagonista. Ele veste uma túnica azul, combinada com uma calça branca. Ainda sonolento, espreguiça-se lentamente e boceja, mostrando que acabou de acordar. Esfregando os olhos, decide então dar início aos seus afazeres diários. Com passos calmos, Yang Kai pega sua vassoura para realizar o trabalho diário. Enquanto varre o chão simples do lugar onde vive, sua mente começa a divagar. Ele descreve como é viver no pavilhão High Heaven. Seu nome é Yang Kai, e apesar de ter começado o treinamento há 3 anos, ainda está apenas na terceira fase do corpo temperado. Comparado aos outros discípulos da seita, esse resultado é considerado medíocre. Uma sombra de tristeza passa pelo seu rosto, enquanto recorda dos irmãos de seita que entraram na mesma época que ele. Muitos já progrediram de forma impressionante, alcançando outras seitas renomadas. Yang Kai, por outro lado, permaneceu para trás. Para não ser expulso, aceitou o trabalho de limpeza. Assim, pode continuar treinando, mesmo que em condições humildes. Ele também reflete sobre o que é realmente o pavilhão High Heaven. Um lugar marcado pela intensa competição entre seus discípulos, onde apenas o mais forte avança, e o fraco é eliminado. Há uma regra clara: durante 3 anos, discípulos com menos de 14 anos recebem patrocínio para treinar. Se nesse período alguém superar a fase do corpo temperado, pode ser aceito por seitas renomadas. Mas, aqueles que falharem nesse objetivo serão expulsos, ou rebaixados a simples discípulos principiantes. O pavilhão High Heaven abriga cerca de 3.000 discípulos. Porém, entre todos eles, pode-se contar nos dedos a quantidade de discípulos principiantes. Para esses, conforto não é garantido. Não importa se estão com fome, frio ou exaustos, a vida é dura, e a disciplina, implacável. De repente, os pensamentos de Yang Kai são interrompidos pelo som de passos. Atrás dele, surge um grupo de discípulos da seita, trazendo consigo um ar malicioso, como predadores em busca de diversão. Um deles toma a frente, olha fixamente para Yang Kai, com desprezo na voz, pergunta: "Você não é Yang Kai?" O tom de deboche arranca risadas dos demais, que logo se mostram interessados em desafiá-lo. Afinal, pelas regras da seita, um discípulo principiante pode ser desafiado a cada 5 dias. Entre eles, um dos jovens hesita. Meio receoso, murmura que atacar todos juntos contra apenas um discípulo não tem graça. Mas logo é silenciado com olhares gélidos. Se não gosta, retire-se, diz um dos líderes, oferecendo-lhe a escolha entre a covardia ou o exílio dentro do próprio grupo. Nesse momento, para surpresa de todos, Yang Kai segura firme sua vassoura. O brilho de expectativa acende nos olhos dos agressores, ansiosos por uma reação. Mas, em vez disso, ele se abaixa calmamente, cruza as pernas e se senta no chão. Fechando os olhos, inicia a meditação. Uma aura misteriosa, azul clara e suave, começa a se manifestar, circulando ao redor de seu corpo. O mesmo discípulo que o provocara dá um passo à frente, agora em tom ameaçador. Vai fingir que nada está acontecendo? Yang Kai, porém, permanece imóvel. Então, de repente, o som grave de um sino ecoa ao longe. Alto, imponente, como se reverberasse por toda a montanha. O som assusta o grupo de discípulos, que recuam instintivamente. Yang Kai abre os olhos. Seu olhar, agora firme e determinado, reflete a chama da persistência. Mais um dia havia começado. Animados com a reação do protagonista, todos os discípulos começam a se empurrar, rindo e fazendo barulho ao ver Yang Kai se levantar. Ele ergue os olhos, lançando um olhar frio e cheio de desprezo para aquele grupo que o encara com malícia e arrogância, como se já fossem vencedores antes mesmo do combate começar. Logo, os discípulos começam a gritar, cada um tentando chamar sua atenção. "Lute comigo! Me escolha, Yang Kai! Eu vou acabar com você!" A disputa entre eles cresce tanto, que acabam se empurrando uns aos outros, brigando apenas para conquistar o direito de enfrentá-lo. Em pouco tempo, há uma pequena multidão, gritando e implorando aos seus pés. Um deles, impaciente, perde a calma e berra: "Escolha logo!" Yang Kai, então,
abre um sorriso enigmático. Segura sua velha vassoura e a lança para o alto. Todos os olhares se prendem ao objeto, que gira lentamente no ar, até cair no chão, apontando diretamente para um dos membros do grupo. Ah! A vitória é minha! Grita o escolhido, um jovem discípulo chamado Shoujin Junho, que se exibe diante dos outros. Os demais, frustrados, começam a xingar e reclamar da sorte do companheiro. Agora, os dois se encaram de pé, frente a frente. Com firmeza, anunciam seus nomes e seus níveis. Yan Kai, discípulo principiante, terceira camada do corpo temperado. Shoujin Junho, discípulo comum, quinta camada do corpo temperado. Antes do início, Yan Kai explica rapidamente como funciona a hierarquia da seita, revelando as diferenças entre discípulos comuns e principiantes. Os dois fazem uma breve saudação, como manda a tradição, e então, o combate começa. Yan Kai avança primeiro, partindo com uma sequência de socos rápidos, tentando pressionar o adversário. Shoujin Junho, sério e confiante, observa cada movimento com frieza. Técnica obrigatória de discípulo, de baixo nível. Murmura, com desdém. Vendo uma brecha entre os golpes apressados de Yan Kai, Shoujin Junho contra-ataca de forma brutal. Um golpe de cotovelo atinge seu braço, seguido por uma poderosa joelhada no abdômen. Yan Kai sente uma dor cortante se espalhar por todo o corpo. A intensidade do golpe o faz perder momentaneamente o fôlego. A luta, claramente, não seria nada fácil. Shoujin Junho continua avançando contra Yan Kai, pressionando-o sem dar espaço para respirar. Em um momento de descuido, Yan Kai perde o equilíbrio e, sem querer, acaba desviando de um golpe. Surpreso com o desvio inesperado, Shoujin Junho perde por um instante sua concentração. Isso abre uma brecha, e Yan Kai imediatamente aproveita para investir contra ele. Assustado pela repentina ofensiva, Shoujin Junho se recompõe rápido e bloqueia o ataque. O impacto do contragolpe o faz lançar Yan Kai para longe com um soco poderoso. Ainda assim, ele admite em voz alta: "Você é mais rápido do que eu, mas é fraco. Por isso recebeu mais dano." Logo depois, agradece e conclui: "Obrigado. Você me deixou vencer." Assim, parecia decretar o fim daquela curta luta. Mas os discípulos que assistiam de perto começaram a rir e zombar de Shoujin Junho, dizendo que ele não conhecia a reputação do protagonista. Antes mesmo que pudesse perceber, Yan Kai já estava correndo em sua direção novamente. "De novo!" gritou, com determinação inabalável. Quase pego de surpresa, Shoujin Junho mal teve tempo de reagir. Um chute veloz quase o atinge, mas por reflexo ele bloqueia o golpe e joga Yan Kai para longe outra vez. Mesmo com o corpo já demonstrando sinais de cansaço, Yan Kai insiste. Levanta-se, investe de novo, e novamente pede mais uma rodada. E outra. E outra. As pessoas ao redor começam a chamá-lo de maluco. Até mesmo Shoujin Junho, já suando e confuso, fica assustado com aquela persistência infinita, que parecia não ter fim. Mais uma vez, Yan Kai se levanta. Mesmo ferido, mesmo cansado, ele avança contra o seu oponente. Shoujin Junho, agora assustado e exausto com aquela teimosia sem fim, grita em desespero: "Você é louco! Quer morrer!" Yan Kai ignora as palavras e continua desferindo socos, um após o outro, sem se importar com a dor. Tomado pelo receio, Shoujin Junho decide acabar com aquilo de uma vez. Movido pelo desespero, desfere um golpe traiçoeiro, atingindo Yan Kai na parte de trás da cabeça. Com o impacto, Yan Kai desmaia e cai no chão, inconsciente. A luta havia terminado. Enquanto a multidão se dispersa, de cima de uma árvore uma figura observa em silêncio. Uma mulher de rara beleza, usando uma máscara que cobre seu rosto, segura em mãos um caderno, onde anota cuidadosamente os detalhes daquela batalha intensa. Nesse momento, nos é revelado que dentro da seita existe uma divisão secreta, chamada Dark Hall. Uma força-tarefa sob o comando do terceiro ancião, cuja função é registrar e vigiar tudo o que acontece na seita, incluindo os duelos entre discípulos. Assim, nenhum resultado precisa ser anunciado ou comprovado. Tudo já está sendo oficialmente registrado. No caderno da mulher, fica escrito: duelo número 147 de Yan Kai, derrota consecutiva. Antes de partir, ela reflete em silêncio. Mesmo após tantas derrotas, mesmo sem apoio algum, por que aquele jovem insiste em permanecer? Por que não desiste?
Logo depois, Yan Kai desperta. Abre os olhos devagar, confuso. O lugar onde acordou não é o mesmo em que havia caído derrotado. Sem entender o que aconteceu, tenta se recompor, e se pergunta onde exatamente está.